Então vamos lá? Bom, os ricos vão fugir do Brasil? Essa é a pergunta que as pessoas têm se feito em diversos portais aí na internet. Tem gente falando que os super ricos estão de malas prontas para ir embora do Brasil. A gente vai tentar entender um pouquinho o porquê que isso está sendo dito agora e fazer algumas análises a respeito das informações que a gente tem até o presente momento. O que está acontecendo? Então a verdade é que a gente tem um contexto econômico e político aqui no Brasil, né? Uma discussão recente dos impostos sobre grandes fortunas, taxação de dividendos, percentual de imposto sobre offshores, e que estão discutindo essa cobrança. E quando falam que os ricos vão embora do Brasil, muita gente pensa que eles precisam realmente de malas, né? Esse é o grande engano das pessoas, achar que você vai precisar entrar no avião e, agora eu vou mudar de país. Na verdade, não, né? Você pode pegar cidadania de outros países ali, tem países, inclusive, que oferecem cidadania aqui do nosso lado, Uruguai, etc. Você transfere lá, se torna cidadão de lá e pede a expatriação aqui do Brasil. Então, você pede para você não ser mais um cidadão brasileiro. E aí você vai ser tributado de acordo com as regras desse outro país que você foi. E você pode continuar vivendo no Brasil normalmente com o seu dinheiro alocado lá fora e você simplesmente traz para o Brasil aquele dinheiro que você vai usar para consumir no mês, no aluguel e etc. Quando a gente está falando de grandes fortunas mesmo, esse valor que a pessoa gasta mensal comparado com o tamanho da fortuna dela é uma mixaria. Então assim, é uma ninharia, é um negócio que não serve para muita coisa. Então essa pessoa pode continuar vivendo no Brasil, pode continuar operando aqui normalmente e fazer isso lá fora. E aqui, algumas pessoas mais à esquerda e tal, podem vir com um comentário, mas eles não vão tirar as empresas deles do país, eles não vão sair da operação daqui. Lógico que não, porque o Brasil é um país que tem um grande mercado consumidor e tal. Isso é até verdade. Só que o dinheiro que já está faturado e que já está ali dentro do banco ou em investimentos, esse dinheiro é que pode sair. E esse dinheiro, para ele sair, ele não precisa de nenhuma restrição. É bem simples mesmo para tirar esse dinheiro do Brasil. Então, muitas vezes, quando a gente fala que os ricos vão tirar o dinheiro do Brasil, não é o dinheiro das empresas, as fábricas, elas não vão fechar e eles não vão embora. Não é isso. É simplesmente você pega o seu dinheiro que já existe e transfere para fora. Boa parte, por exemplo, do meu patrimônio já está lá fora. Então, não tem como sair, porque meu dinheiro já, boa parte, é lá fora. Eu invisto até no Brasil, em alguns casos, por meio de contas internacionais. E isso é extremamente comum aqui na consultoria, com o patrimônio que eu gerencio. Hoje eu gerencio bilhões de reais, bilhões de dólares também, e boa parte desses bilhões não estão localizados no Brasil aqui. Então, essas medidas aí afetam os super ricos e empresários de alto patrimônio que ainda têm esse dinheiro no Brasil, que olha só, para ser bem sincero, dos grandes empresários mesmo, eu não conheço nenhum que tenha 100% do patrimônio dele aqui dentro, tá? Não conheço ninguém mesmo. Então, a grande realidade é que, apesar dessa legislação criar um impulso ali para que a gente tire o dinheiro, boa parte dos ricos já vão tirar o dinheiro de qualquer forma se ele for bem assessorado, porque deixar todo o seu dinheiro em um país só não é a coisa mais inteligente do mundo. É claro que o percentual pode aumentar diante do noticiário econômico, político, etc, mas isso são temporadas, né? O Brasil tá numa temporada muito ruim. A gente tem visto aí uma fuga de capitais bem relevante, não só de cidadãos brasileiros, como de pessoas que têm o dinheiro aqui e que levaram para outros lugares. E essas discussões, sim, né, começam a repelir esses investimentos aqui no Brasil. Mas essa discussão da fuga de capitais, ela tem muito mais a ver com a forma como o governo tem controlado a economia, a forma como o governo tem gasto o próprio orçamento, do que necessariamente com a mudança da legislação, que ainda não passou. Diga-se de passagem, ainda não passou. Lembrando que países como Argentina e França, mais recentemente, tentaram medidas similares e o que acabou gerando foi realmente essa fuga de capitais, o que acaba pressionando ainda mais o dólar e tal. Até por isso, eu acredito que o governo tenha botado uns panos quentes nessa história, porque ele sabe que o mercado está sensibilizado, né, aqui já com a situação. Então, inclusive, isso parou de ser comentado, mas a saída do dinheiro não parou, porque as pessoas sabem que isso é uma discussão cíclica. O Brasil já vem discutindo esse modelo de tributação desde o Guedes. Antes do Guedes já estava discutindo isso, né? Então a gente já vem discutindo isso e em algum momento estão tentando mexer nessa legislação para tentar afetar de certa forma os mais ricos. Você vai falar, Raul, mas já não teve um negócio desse, uma discussão dessa no início do ano passado, no ano retrasado, com relação... É porque agora tá bem no comecinho do ano, né? Aí não teve essa discussão com a taxação dos tais fundos exclusivos, que eram só dos ricos. Gente, aquilo tudo foi um grande engodo, tá? Eu sinto dizer para você que é de esquerda e comemorou aquilo com vigor, ficou feliz, falou, nossa, os ricos serão tributados, mas na verdade aquilo ali foi uma excelente forma, inclusive, dos ricos conseguirem tirar o dinheiro que estava preso nesses fundos exclusivos. Eles teriam que pagar um tributo. Quando teve a mudança da legislação, todo mundo conseguiu sacar. Então, na verdade, foi facilitando. Até por isso, você não me viu vir aqui e ficar falando, nossa, que ruim que vão taxar os fundos exclusivos. Eu teria feito, afinal, tenho clientes riquíssimos, né, que mantêm aqui meu negócio próspero. Se eu tivesse incomodado com a legislação na época, eu teria deixado bem claro aqui, teria defendido, né, os meus clientes aqui, mas não tava, nem eu, nem ninguém. Você pode reparar que ninguém que realmente gerencia fortunas ficou incomodado. Só quem ficou foi uma galerinha ali mais à direita, só que sem muita noção ali de como é que funciona de verdade. A gente tava,
todo mundo de dedinho cruzado para passar. E acabou passando, foi bom, né? Então, a gente tem aí também no Brasil, mais recentemente, uma popularização muito grande da migração para investimentos internacionais. Então a gente tem visto as pessoas, até você mesmo aqui que acompanha o canal, não precisa nem ser rico nesse caso, você tem visto várias pessoas investindo lá fora, mantendo contas em dólares, porque houve uma flexibilização com relação a isso. E a gente tem várias startups aí, né? A Nomad, várias empresas, Avenue e tal, que mudaram um pouco a cultura do brasileiro e começaram a manter essas contas em dólar. O BTG Pactual tem a área de internacional lá que a gente utiliza na UVP Capital, por exemplo. Então muita gente começou a ter um pouquinho de dinheiro em dólar, no débito em conta primeiro, para poder fazer uma viagem internacional, alguma coisa, depois começou a investir no ETFzinho, agora o brasileiro descobriu. Então, a gente tem esse dinheiro sendo transferido lá para fora. E eu tenho muito orgulho de dizer, inclusive, que aqui em Goiás, que é o meu estado, a gente viu um aumento no número de investidores de bolsa de valores. Olha que interessante, isso aqui tem a ver com a gente, tá? Diretamente tem a ver com a UVP. Eu consigo rastrear boa parte desse dinheiro que foi modificado aqui dentro do meu estado. Mas olha que interessante. Em 2023, a gente tinha 139.097 goianos aqui, pessoas do meu estado, investindo na Bolsa de Valores, um total de 7,1 bilhões de reais. E agora, em 2024, a gente tem 143.141 investidores, ou seja, aumentou bastante o número até de investidores aí na Bolsa de Valores, comparado com o resto do Brasil, que teve até uma diminuição, só que o valor investido na B3 caiu para 6,7 bilhões de reais. Olha que interessante. É claro que tem um fluxo aqui de renda fixa, etc., mas esse volume aqui, a gente aqui mesmo, a gente foi responsável por mandar boa parte desse dinheiro para fora, do dinheiro que deu de diferença aqui. A gente mandou mais que isso de dinheiro para fora no ano passado, somente aqui em Goiás. A gente mandou muito mais que isso pro exterior. Então, a gente influenciou diretamente nesses números. Interessantes, né? A gente tá aqui no top 1 das consultorias do BTG Pactual e a gente é muito relevante aqui no estado de Goiás, né? Então, a gente conseguiu fazer muito isso. E aí, várias pessoas começaram a abrir essas offshores, então tem muitos ricos aprendendo, né? Tem países muito mais atrativos. Ilhas Virgens Britânicas, tem as Ilhas Caimã, tem aqui, até Portugal tá tendo um incentivo fiscal interessante para quem quer pôr dinheiro lá, Estados Unidos, Uruguai, Dubai. Então, a gente tem diversos lugares que as pessoas estão migrando aí. E aí, a gente tem visto esse impacto que aconteceu aqui no Brasil. Outra coisa também é que a nossa economia, muito baseada ainda na galera mais do agro aí, eles têm descoberto finalmente o mercado de capitais, porque todas as consultorias de investimentos, não foi uma característica só nossa, a UVP Capital até tem também um braço agora só do agro, né, lá o VP Agro e tal, mas todas as casas de investimento começaram a mirar nesse público mais do agronegócio. Você pode reparar que todas as consultorias de investimento têm produzido conteúdo pro agro, têm flertado um pouco mais com o agro. Esses caras têm muito dinheiro e começaram a ser atendidos agora de maneira um pouco mais inteligente, né? Eles estão sendo atendidos por family offices, né? Como a gente aqui, MFOs e tal, multifamily offices, estão agora alocando, que são escritórios familiares, é o escritório que gerencia dinheiros de famílias. Então, eles estão começando a fazer um investimento um pouco mais coerente, em vez de colocar tudo em terra, tarará, os caras estão começando a fazer um pouco de investimento mais coerente, criando determinadas proteções e tal. Então, esse dinheiro tem saído para fora também. É verdade que o dinheiro tem saído para fora. Agora, apresentei aqui os pontos que corroboram com essa visão, né? E que eu tenho também, de que tem ricos fugindo do Brasil, você poderia dizer assim, o dinheiro deles, os ricos mesmo estão morando no mesmo lugar. Agora, tem uma outra questão, que são o que os números nos dizem. E os números, apesar do meu viés liberal, eles dizem algumas coisas bem interessantes aqui. Quando você vai comparar os relatórios da consultoria Henley Partners, né, que é uma consultoria bem relevante, eles projetaram lá que 800 milionários deveriam deixar o país em 2024, colocando aí o Brasil na época, né, na 6ª posição global em imigração dos super ricos. Isso foi verdade, né? Esse número deve ter agora uma consolidação dele, mas eu acredito que deve ter ficado bem próximo disso mesmo que eles colocaram lá, se não aumentou nos últimos meses do ano ali. E aí, em 2024, o Brasil tinha registrado já uma saída líquida, isso que é muito interessante, né? Aqui, ó, no ano de 2024, o Brasil registrou uma saída líquida aí de 18,01 bilhões de dólares, é a maior saída desde 2020 ali, no ano da pandemia. Ou seja, não só o dinheiro dos brasileiros está saindo, como os próprios dólares americanos que foram injetados na nossa economia, eles também estão indo para fora. Esse número que eu acredito que, com essa rusga agora, meio que do Lula com as Big Techs, do Lula com o Donald Trump, do Lula com blá blá blá, eu acredito que esse número deve até escalar nos próximos anos, né? Apesar do Haddad ter sinalizado muitas coisas interessantes ali para o mercado financeiro no primeiro ano de mandato do Lula, nesse segundo ano ele já começou a mostrar que ele não teve a capacidade de fato de fazer o Lula agir de acordo com aquilo que a agenda que ele tinha pautado. Então, essa desconfiança, não do mercado interno, tá? Não só do brasileiro normal, mas a desconfiança dos estrangeiros com relação ao Brasil e o movimento que a gente está
tá vendo no mundo, né, de guerra, conflitos, tá ok, escalada da treta da China com os Estados Unidos. Todos esses movimentos, eles deixam o investidor mais inseguro e faz o dinheiro migrar de mercados emergentes para mercados mais estáveis, né? Então, nosso mercado ele não é estável. Apesar da gente ser uma economia gigante, a gente é mesmo, uma economia gigantesca, a gente tem ali uma lei extremamente instável, a gente tem uma constituição muito recente, a gente teve 10 moedas, nosso histórico é muito ruim. É como se a gente fosse um time de várzea que joga entre os maiores times de vez em quando, mas na maior parte dos casos a gente tá jogando na várzea mesmo e fazendo certas besteiras ali. E agora a gente vai ter uma crise aqui, talvez até diplomática, né? Pelo discurso que a gente viu do Mark Zuckerberg ali, ele tá falando que tá fechadão com o Trump e que eles vão tentar fazer alguns países, ele não menciona o Brasil aqui da América Latina, agir de acordo mais com a lei americana, respeitando as empresas americanas. Então a gente deve ver uma escalada talvez nessa destruição da imagem do Brasil. E é a primeira vez também que o STF brasileiro, ele está investigando um membro importante do governo americano. Então o Elon Musk agora é um ministro e a gente tá meio que investigando o Elon Musk, né? O STF tá com investigação aberta contra o Elon Musk. Então a gente tá numa situação meio sensível, né? E não importa qual a sua opinião acerca disso, se o Alexandre de Moraes tá certo ou se o Elon Musk tá certo, a verdade é que, lendo a notícia, se você for um francês, se você for um inglês, se você for um alemão, se você é um estadunidense, né? Se você é qualquer uma dessas coisas, você vai ler essa notícia e você vai pensar assim, cara, que republiqueta do caralho, né? Teve rede social bloqueada e, cara, a gente tem uma sensação meio negativa com isso, de ouvir falar que um país bloqueou uma rede social, por exemplo. Você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas você pensa assim, caramba, que paizinho de fundo de quintal, né? E dá essa sensação ali. Então, acredito que a gente deve ver um desgaste da imagem do Brasil até maior agora. O Donald Trump parece ser um cara que tá interessado em consertar algumas distorções aí que, na opinião dele, estão incorretas. Então, a gente tem tudo isso, mas a gente tem um número muito interessante e muito curioso. Sabia que em 2024 o número de bilionários no Brasil cresceu 33%? Isso, claro, tem a ver. Esse número aí, ele é do UBS, né? Então é um número extremamente interessante. O Brasil teve a maior alta percentual, não só no total de bilionários, mas também no aumento da riqueza dessas pessoas. E aí é o que eu digo sempre pra vocês, né? Porque quando eu fiz o vídeo Crise pra quem? Vocês falaram que todo mundo se igualmente. E eu falei, gente, não necessariamente isso é verdade. O patrimônio aqui, né, dos nossos bilionários, eles alcançam agora 154,9 bilhões de dólares, né? Então, o patrimônio deles também cresceu 37%. Para você ter um efeito de comparação aí relacionado com os Estados Unidos, eles tiveram um aumento de 11% no número de bilionários no período. A soma da riqueza dos bilionários americanos passa de 5 trilhões, óbvio, são muito maiores nisso, mas o Brasil tem um número gigante aí de bilionários, né? Mais recente. Pra você ter noção, na Argentina só existem 4 bilionários, no Brasil, em 2023, tinha 45, agora a gente tem 60, né? No Canadá tinha 42 e agora a gente tem 46. O Chile perdeu 1 bilionário, a Colômbia ficou com 1 bilionário só, o México tinha 14 bilionários, foi para 22 bilionários, os Estados Unidos tinha 751 e foi para 835 bilionários, ganharam 101 novos bilionários aí. Então a gente tem uma variação bem interessante aí das riquezas dos nossos bilionários. Então, apesar dessa questão, né, toda aí, os ricos cada vez ficando mais ricos ainda. Interessantíssimo. Salva de palmas aí para os profissionais imunes à crise, tá? E aí no mercado financeiro a gente também vê na bolsa, né, na B3, a gente vê uma saída significativa de capital estrangeiro, né, totalizando aí 32,4 bilhões de reais até 17 de dezembro, né, então o maior volume nos últimos 9 anos, a gente perdeu muito dinheiro também. Aqui fica então os contrapontos dessa coisa toda aí. O que eu acho sobre isso? Gente, em toda crise, como eu disse anteriormente, existem não só uma ou duas oportunidades. No momento, no Brasil, existem centenas de excelentes oportunidades, existem empresas sendo vendidas praticamente de graça, apesar do que, mas o HSBC disse que o Brasil, na verdade, tem uma armadilha de valor, porque as empresas são mais arriscadas, o mercado está mais arriscado. Se o HSBC entendesse o Brasil, não tinha quebrado. Então, assim, fica aí o aviso, né? Os bancos todos estão fazendo investimento, as construtoras todas investindo mais do que nunca. Então, o Brasil está com um excelente grau de investimento interno. Tem gente tirando dinheiro com medo. Obviamente, quem tem muito tem que diversificar. Eu mesmo tiro dos meus clientes, mas se você não tem dinheiro, você está na melhor oportunidade, talvez da década, para a construção de fortuna. Te recomendo seriamente aproveitar esses movimentos no Brasil e no mundo inteiro. Como é que você pode fazer isso, você que está aí do outro lado? Você pode entrar aí alvp.com.br, clicar aqui, faça a sua análise de perfil. Você vai preencher para mim esse questionário aqui direitinho, né, com as suas informações, etc. E vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteirinho. Então eu vou te ensinar a investir em todo o país. Vai ser interessantíssimo. E o que acontece? Você preenchendo esse questionário aqui direitinho, você vai ter acesso também ao
a VP Capital, a melhor plataforma de investimentos do país. Então, parceria com o BTG Pactual, só que com várias vantagens em relação ao BTG Pactual. Aí se você se torna nosso aluno, porque você entra como se fosse um cliente da consultoria. Você tem acesso ao nosso ambiente ali para você poder abrir sua conta e movimentar, emitir cartão da VP Capital. Coisa incrível. Você tá com seu cartãozinho aí, Vandy, pra gente esfregar na cara da população. Minha carteira aqui agora. Então, mas é bonito, viu? Cartão de crédito com benefícios. Para quem é cliente mais rico, oferecemos concierge, que vou marcar suas viagens. Marcaram minha viagem agora para Noruega, compraram meu voo. Coisa linda de Deus. Então, você pode entrar aí, vai ser um prazer ensinar a investir. Turminha de janeiro. Turminha de janeiro que é para você começar o ano com o pé direito, né? Pô, já começar o ano tudo certinho, imagina? Terminou aqui, começa tudo certinho, já bacana, se prepara para o ano, já começa o ano controlado. Excelentíssima turma para você começar, vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando, fiz a UVP, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro, sem nenhuma pegadinha, não tem historinha, tá? Garantia de 7 dias, tem nada disso, né? Tem muita gente que oferece aí, tentou copiar a UVP, mas só na propaganda, né? Na hora que você vai ver lá, o cara fala, não, tem que ser 7 dias depois do início das aulas. Isso aí não é garantia, meu lindo, isso aí é a lei brasileira, a lei que manda você fazer isso exatamente assim. Então, muito bacana, e eu vou agora ler aqui, se vocês mandaram alguma pergunta, alguma coisa interessante. Eu acho que tem pergunta, viu, Evander? Será que tem umas perguntas boas hoje? E vocês estão deixando perguntas meio capengas. Eu quero perguntas interessantes. Escreve aí no sua pergunta, 2 pontinhos, a gente já faz a leitura aqui. O Robert Queiroz pergunta, Raul, você irá fazer um vídeo para ensinar a gente a declarar as transações de Pix e crédito? Não tem que ser declarada as transações de Pix e crédito. Você está comendo bola. O que o governo disse é que vai verificar. Ele não solicitou nenhum tipo de declaração. Então, não vou fazer vídeo ensinando a declarar porque não é necessária a declaração, tá bom, meu lindo? Comeu bolinha aí, fica tranquilo que não tem nada que declarar. O senhor Henrique Anzolin, né, pergunta, Raul, considerando tudo que foi dito no vídeo, como não perder a esperança no Brasil e tocar o print-out para o exterior? Cara, essa ilusão, né, do brasileiro médio, que muitas vezes, não sei se é o seu caso, eu não tô falando para você como alfinetada, nada de perdão, só tô opinando sobre isso. O brasileiro que acha que tudo em outro lugar é melhor, normalmente é porque nunca saiu muito longe de casa. Olha, nem sei em quantos países eu já pisei, mas algumas dezenas, tá? E eu te garanto que eu nunca vi nenhum país que não tenha problemas. Eu não conheço nenhum país que não tenha problemas. E mais do que isso, vou te deixar bem claro que tem país que sim, é melhor para o cidadão que nasceu lá. Mas para um brasileiro, ele pode ser muito ruim. Tem muitos lugares onde brasileiros não são bem-vindos, mesmo aqueles com muito dinheiro. Você pode ser tratado muitas vezes como um cidadão de segunda classe. Essa parte ninguém te conta, né? Que em alguns lugares, onde você não fala nativamente aquele idioma, etc., nem todo país é receptivo igual o Brasil e adora gringo e faz festinha quando vê alguém falando bonitinho, não. Vários países têm problemas graves com imigração, principalmente esses países que têm menos turismo e tal, tem problemas graves com imigração, países que não gostam de latinos ali. Então, vale a pena você dar uma consultada nisso pra ficar legal, beleza? Dá uma olhada, porque nem sempre essa ilusão de você vai morar lá fora vai ser melhor, não. Beijo pra vocês e até amanhã.